Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Maicon Lima e eu sou o criador desse canal Começar a Investir, mas não é qualquer começar a investir. O nome do canal é Começar a Investir de 0 a 100. E hoje nesse vídeo eu vou falar o seguinte, nós vamos falar sobre o que é poupança. Então eu vou falar para você quais são as características técnicas da poupança. E a segunda pergunta que aparece aqui embaixo é: vale a pena investir? Bom, eu não faço indicação de investimentos aqui no canal, mas com as características que eu passar para você, você mesmo vai descobrir e quem sabe até eu dou minha opinião aqui no final sobre se vale a pena ou não vale a pena investir na poupança. Primeiro eu vou responder 4 ou 5 perguntinhas, em seguida eu já corro para o script aqui para falar para você as características técnicas da poupança. Então, se você quer saber o que é poupança, fica nesse vídeo que eu vou explicar para você. E qualquer coisa que falarem diferente do que eu falar nesse vídeo, você pode gravar esse vídeo, você pode printar, você pode anotar, porque qualquer coisa diferente do que eu falar aqui não é poupança. Então vamos lá. Pergunta número 1. Quais são os juros da poupança? E a pergunta número 2 é: quanto rende a poupança? Eu vou responder isso no decorrer do vídeo, tá? Eu vi que tem essas perguntas aqui, mas no decorrer do script a gente vai descobrir qual que é o juro da poupança e como que funciona essa rentabilidade, né? Quanto que rende a poupança. Tem uma pergunta aqui bastante comum também: como abrir poupança na Caixa? Então, a gente vai ver também aqui no script que a criação da Caixa Econômica, ela se confunde com a criação da poupança. Aconteceu no mesmo tempo, lá em 1861, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas como abrir poupança na Caixa é muito fácil. Você tem que ter a sua documentação, tem que ter um CPF. Teu CPF não pode estar cancelado, não pode estar restrito na Receita Federal, né? Então você tem que ter identidade boa, que seja possível você visualizar, CPF e comprovante de residência atualizado. Atualizado não é do ano passado e todos os documentos têm que estar no seu nome, tá? Basicamente é assim que funciona, não só na Caixa, mas para todos os bancos. Uma outra pergunta aqui: qual poupança rende mais? A gente vai descobrir que não existe diferença de rentabilidade de poupança. Se você vai no banco, ou se você vai numa cooperativa, ou seja lá onde for, eles falam: minha poupança rende mais. Opa, como assim? Todas as poupanças rendem iguais, tá? Rende da mesma forma, porque a característica da poupança é a mesma. Então, se rende diferente, então o seu dinheiro não está aplicado na poupança. Normalmente, ele está aplicado em um fundo de investimento ou alguma coisa dessa natureza. E a outra pergunta: por que a poupança é considerada uma aplicação segura? Bom, eu, Maicon Lima, não acho a poupança segura, porque ela paga uma rentabilidade pequenininha e a gente já teve problemas históricos de confisco, embora isso não possa acontecer novamente, mas o maior risco, na minha opinião, tá? Então a pessoa está me perguntando aqui por que a poupança é segura. Ela já está dizendo que é segura. E eu estou dizendo que, na minha opinião, eu, Maicon Lima, acho que ela não é segura. Principalmente porque ela te paga uma rentabilidade pequena. Então pensa você colocar R$1.000, R$10.000 ou menos, né? R$1, R$30 ou mais, R$100.000 e não vai te pagar uma rentabilidade pelo menos acima da inflação. Então você está pegando uma parte desse dinheiro que você depositou e está jogando no lixo. Por isso eu digo que a poupança não é segura, tá? Essa é uma opinião minha e opiniões você pode concordar ou pode discordar. Aliás, a palavra correta acho que é discordar, mas vamos lá. Agora sim, respondidas as principais perguntas, vamos entender as características técnicas da poupança. Mas Maicon, você vai falar sobre poupança, é isso mesmo? Sim, estamos falando sobre poupança, porque se você está começando a investir, é importante a gente entender as características dos investimentos. A poupança é um dos investimentos mais... Aliás, é o investimento mais popular.
felizmente ou infelizmente. Dito isso, a palavra poupança, ela tem a ver com o ato de poupar. Então quando você pega o seu dinheiro e você guarda no bolso, quando você guarda no porquinho, né? O que você está fazendo? Você está poupando. Inclusive derrubei os livros aqui. Você está poupando, certo? Então a palavra poupança, ela tem a ver com o ato de poupar. Então independente de você estar guardando dinheiro no porquinho, ou independente de você estar investindo lá na bolsa de valores ou embaixo do colchão, o fato é que você está guardando uma parte do seu dinheiro. Você está poupando. E aí a palavra poupança, que tem a ver com poupar, ela é quase que confundida, vamos dizer assim, com a conta poupança. Aí a conta poupança, que é aquela conta que você abre lá no banco, aí é uma outra coisa, né? E a conta poupança que você abre no banco, ela é irmã gêmea da caderneta de poupança. Porque antigamente a gente literalmente recebia uma caderneta, coincidentemente tem uma correspondência da Caixa aqui. Tem de outros bancos também, mas eu peguei uma da Caixa. Então você recebia uma caderneta e você ia lá no banco e depositava R$50. Então eles pegavam a sua caderneta e escreviam ali mais 50 e anotavam o seu saldo. Pegava uma fichinha lá. Eu trabalhei no mercado financeiro ainda no finalzinho dessa época e depois foi se modernizando. Eles pegavam uma fichinha e anotavam. Ah, Maicon Lima depositou mais 50. Ah, fulana depositou mais 50. Fulano. Então existia uma caderneta, uma cadernetinha mesmo. E por isso que é conhecido também como caderneta de poupança. Mais recentemente nós chamamos de conta poupança. E como eu falei no começo do vídeo, a Caixa Econômica Federal, ela foi criada lá no ano de 1861, mais especificamente no dia 12 de janeiro. E a criação da Caixa Econômica Federal, que foi aí por Dom Pedro II, ela se confunde com a criação da poupança aqui no Brasil. Então Dom Pedro II, ele criou, quer dizer, ele instituiu esse banco, né, a Caixa, na verdade, né, a Caixa Econômica Federal, e que tinha o objetivo de depositar, né, de fazer os depósitos populares dos escravos, etc. e tal. E essa criação da Caixa então se confunde, né, isto é a mesma data de criação da conhecida poupança até hoje. Agora, qual será que é a rentabilidade da poupança? Gente, nós temos que entender que a rentabilidade da poupança, ela acompanha a taxa Selic. E a taxa Selic é a taxa base da nossa economia. Então, quando a taxa Selic está superior a 8,5%, então você tem que saber qual que é a taxa Selic hoje. A taxa Selic hoje está 9%. Então ela está superior, está acima de 8,5%. Então quando a taxa Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR. TR é uma siglazinha para taxa referencial. Porém, quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é o que acontece hoje, quando eu estou colocando esse vídeo no ar, no dia 2 de abril de 2021, então quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende a 70% da taxa Selic, mais a TR. Por exemplo, se a Selic tiver 5% ao ano, então você vai fazer 70% desse 5%. Né? Acho que deu para entender mais ou menos. É bem simples, só colocar na calculadora, tá 5%, você coloca 5, né, e faz vezes 70%. Isso vai dar 3,5% ao ano. Beleza, galera? E rende mais a TR também. A TR é uma taxinha pequenininha e por muito tempo ela fica zerada, essa taxa. Então é quase que só um conceito essa questão
da mais ATR, né? Então vai depender sempre da taxa Selic. Quando a taxa Selic aumentar, né, ou quando a taxa Selic reduzir, altera também a rentabilidade dos valores que estão depositados na poupança. Outra coisa que é importante você saber é que a poupança tem uma data de aniversário. Sim, não é para você cantar parabéns para a poupança não. Mas o fato é o seguinte, a poupança tem liquidez diária. Isto é, você pode sacar da poupança a qualquer momento. Qualquer momento, né? Diariamente, não é isso? Porém, a rentabilidade não é diária. Você precisa deixar um mês o dinheiro na poupança para que surta efeito, né? Para que realmente aconteça a rentabilidade. Então, se você depositar um dinheiro no dia 10 e você for lá no dia 30 sacar esse valor, você não vai ter rentabilidade nenhuma. Agora uma pergunta aqui já não tão comum, mas bastante importante. Será que eu posso depositar no dia 29, no dia 30 e também no dia 31? O fato é o seguinte, eu falei que a poupança ela faz mêsversário. Isto é, ela tem, ó, aqui no slide anterior, ela tem uma data de aniversário. Então quando você deposita no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, até o dia 28, a rentabilidade vai ser paga no mês seguinte. Por exemplo, depositei no dia 5 desse mês. Então, no mês que vem, no dia 5, você vai ter paga a sua rentabilidade. Agora tem um detalhe nessa história. Se você depositar no dia 29, no dia 30 e no dia 31, a data de aniversário é contada como o próximo dia 1º. Exatamente. Porque a poupança, na verdade, ela tem 28 datas de aniversário. Então, dia 29, 30 e 31, né? Infelizmente, não vai render. Vai render no primeiro dia. Vai contar, né? A partir do próximo dia 1º. Próximo ponto aqui que eu trouxe para vocês é em relação à proteção do FGC. Então, sim, a poupança tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, dentro das regras aí, né? Que hoje é até o valor de R$250 mil. Próximo ponto, olha só quanta coisa, né? Pensa se pegar uma fila de banco, ficar 2 horas para o gerente explicar isso para você. É um pouco complicado. Bom, vamos lá. Em relação ao confisco da poupança, que aconteceu lá no governo Collor, lá nos anos 90. Bom, existe uma emenda constitucional, eu vou colocar ela na tela para você, que é a emenda 32, aliás, e ela diz lá no seu artigo 62 que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Agora, olha só, presta atenção. O parágrafo 1º diz que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 2º, não é isso? Que vise a detenção ou sequestro de bens. Esse termo aí não existe mais, mas enfim. Então é vedada a edição de medidas provisórias sobre detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Então o que acontece na prática é que foi feita uma alteração na Constituição Federal e hoje não é possível que a poupança seja retida pelo governo, a menos que os interesses se unam e a Constituição seja alterada mais uma vez. A Constituição é um pouco mais difícil, né, de se alterar, mas enfim, né, tudo é possível no nosso Brasil, no nosso país emergente. Gente, bastante informação, acabou ficando um vídeo até um pouco grande e eu não posso deixar de falar para você, já que eu estou falando sobre as características técnicas da poupança, sobre mais algumas situações bastante importantes. Eu vou anotar agora. Então vamos lá. Outras características da poupança. Primeira coisa, nós estamos falando aqui de poupança para pessoa física, tá? Porque para a pessoa jurídica existem outras regras. Então aquela poupança que eu
vamos lá no banco e abrimos. Aliás, eu não abro poupança coisa nenhuma, tá? É a poupança que as pessoas podem ir no banco abrir. Mas a poupança, ela não tem taxa de administração. E muitas vezes o banco fala para você, tira o dinheiro da poupança e coloque um fundo de investimento. E a poupança, que já tem uma rentabilidade que não é muitas vezes interessante, na maioria das vezes, vai para um fundo de investimento que tem taxa de administração. E às vezes a rentabilidade é pior ainda. Bom, vamos lá, focando aqui nas características, Michael. Ela não tem imposto de renda, repetindo, para a pessoa física. Beleza, galera? Michael, se eu chegar a 1 milhão na poupança, aí tem imposto de renda, né? Eu ouço isso toda a vida. Michael, mas se eu tiver 100 mil na poupança, aí vai ter imposto de renda, né? Não, gente. Poupança não tem imposto de renda. Beleza? Para a pessoa física. Outra característica é que ela pode ser aberta em bancos. Qual banco? Qualquer banco, inclusive em lotéricas. Quando você vai depositar um valor menor. E como nós já vimos, a rentabilidade é padronizada. Tá? Então não vai existir um banco que vai te pagar uma poupança que rende mais ou uma poupança que rende menos. Se existir alguma diferença nesse sentido, é porque essa aplicação ela não é uma poupança. Para nós finalizarmos aqui, será que vale a pena investir na poupança? Agora sim eu vou acabar dando a minha opinião. Historicamente, a poupança entrega uma rentabilidade abaixo da inflação. Então, na minha opinião, eu, Michael Lima, acho que quando você investe em algo que paga menos do que a inflação, você está jogando dinheiro fora, está jogando dinheiro no lixo. E por esse motivo, eu entendo que quando você aplica em algo que você joga dinheiro fora, isso não é um investimento que você deve fazer. Existem outros investimentos mais rentáveis e também, inclusive, mais seguros. Por exemplo, títulos públicos, por exemplo, investir em bons FIs, em boas ações. Precisa estudar um pouquinho? Sim, precisa, mas no final das contas vale a pena porque a rentabilidade é maior desde que você aplique da forma correta e também tem mais segurança do que a poupança, na minha opinião. Opinião do professor Michael aqui, no meu entendimento. Gente, espero que vocês tenham aprendido. Eu falei todas as características principais aqui da poupança, mais do que isso também acredito que você não precisa saber. E a gente sempre faz vídeos aqui no projeto 6 em 5, que é essa playlist, né? No projeto 6 e 5 é uma playlist com vários vídeos. Então se você quer receber informações sobre o canal, você tem que se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado. E se você curtir, se você me der um like, para você talvez não custa nada, mas para mim realmente é muito importante. Esse conteúdo acaba chegando para outras pessoas que querem entender também o que é poupança, o que é caderneta de poupança, enfim, o que é poupar, essa coisa toda. E se você quiser receber informações no seu celular, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo do Telegram. Lá eu envio informações diariamente sobre mercado financeiro e sobre investimentos. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.